Então, bora lá. 3, 2, 1, valendo. Boa tarde, boa noite. Não sei quando você vai acompanhar esse programa, importa que você está aqui. A gente está começando mais uma temporada de bate-papos aqui da Prospecta. E como é mês de março, nada melhor do que a gente começar com duas mulheres. Vocês ainda vão ver o David por aqui, a gente vai duplando, um dia vem um dia vem o outro. O que importa é que a gente sempre traz convidados incríveis aqui, e isso é o mais importante. Não importa quem está aqui entrevistando, importa quem está lá do outro lado. E hoje a gente vai falar com a Jéssica Mate. Jéssica, muito, muito obrigada. Eu sei que a tua agenda é absolutamente maluca e eu sei que você se esforçou muito para estar aqui com a gente, então obrigada, viu? Obrigada mesmo. Eu que agradeço, Flaviana. Um prazer estar com vocês aqui e estar nesse bate-papo e espero que eu possa atender e compartilhar um pouquinho da experiência com vocês e agregar conhecimento. Tenho certeza que sim. Olha, gente, eu vou pedir para a Jéssica se apresentar, mas já adianto que ela é diretora executiva da AGTEC. A gente vai falar um pouco mais sobre essa empresa daqui a pouco, e também é diretora de inovação do CIESP Noroeste Paulista, que é o centro das indústrias aqui do interior de São Paulo. Enfim, a gente vai entender melhor qual que é a relação, né? Estou falando de uma empresa de agro que trabalha com inovação, mas também está dentro da indústria. Então, minha primeira pergunta para você é essa: explica um pouco quem é a AGTEC, há quanto tempo vocês estão no mercado, afinal de contas, o que vocês fazem? Perfeito, Flaviana. Bom, a AGTEC, ela nasceu em 2010, se mudou para São José do Rio Preto em 2013, com o propósito de trabalhar agricultura de precisão. Então, a empresa, a AGTEC, inicialmente se chamava Agrigel, né? Agricultura e Georreferenciamento. E a partir dali trabalhava ainda com o mapeamento da fertilidade do solo e tinha iniciativas de trazer tecnologias de outros setores da agricultura, como soja, né? A parte dos grãos, para dentro do sucro energético. E aí com desafios. Por quê? Porque ali você está no grão, você está contando grão, e de repente você tem que contar uma muda, né? Um tolete, como diz no campo. Então, a partir dali, a gente começou a encontrar limitações, e outras limitações também, como grande parte da tecnologia, né? Ela vem em inglês, e o nosso campo ele é muito carente de conhecimento, muito. Então, ali falou, poxa, não está dando. Da forma que está, a gente precisa fazer alguma coisa para trazer essa realidade para o que de fato acontece dentro do setor sucroenergético e atender essa demanda do campo como ela precisa. Então, em 2016, nós escrevemos um projeto para o Centro Incubador de Empresas aqui de São José do Rio Preto e incubamos a Agrigel. Em 2016, nós lançamos o nosso primeiro produto, que foi o Premoplan, que era uma automação para o plantio de cana, com toda a parte desenvolvida internamente, mas o nosso bordo ele ainda era codado, né, dentro da tecnologia de um parceiro. E aí o que aconteceu? Que foi assim, a agricultura de precisão ela sempre cresceu, né, ela nunca parou de crescer. Só que em 2017 já a área de desenvolvimento de tecnologia e as soluções da Agrigel superaram, né, o faturamento e a presença da agricultura de precisão. Então, nada mais justo que em 2018 adicionar o sufixo TEC. Então, AGTEC, Agricultura, Georreferenciamento e Tecnologia. Por isso que de Agrigel para AGTEC. E hoje a AGTEC está em todo o território nacional, a gente já trabalha com algumas exportações, iniciamos principalmente para atender as usinas, então a gente estava ali no B2B, B2C, só que o que começou a acontecer? Os nossos clientes começaram a pedir, você não sai com essa tecnologia direto de fábrica? E começaram a exigir dos fabricantes que embarcassem a nossa tecnologia. Né? Que legal, cara. Em 2020, nós começamos a entrar nesse mercado OEM, com o fabricante, e hoje, na parte de plantio de cana, né, a Premoplan, nós praticamente automatizamos todas as marcas do mercado, e direto de fábrica, nós saímos para vários fabricantes. E a tecnologia não para, né? Como você colocou, hoje o bordo é nosso, é produzido por nós, é desenvolvido pelo nosso time, somos integradores da Bosch Rexroth e da IDAC, e da Dinâmica Generale a partir da Waytec. Temos outros parceiros também, então a gente traz tecnologia. A AGTEC possui também patentes próprias, mas o que a gente faz? Para você poder desenvolver muito, e hoje a gente está
no preparo, no cultivo, no plantio, na irrigação, na fertirrigação. Esse ano estamos lançando uma solução também para a parte de colheita. Então, como a GTEC cresceu muito no sentido de soluções, a gente pensou em que a empresa pudesse crescer mais rapidamente. Então, nós desenvolvemos apenas aquilo que nós não encontramos parceiros para trazer para dentro da nossa solução. Então, que legal. E o principal desafio é assim, a agricultura não tem tecnologia. Então, o desafio é estudar automotiva, estudar industrial e trazer ela para a robustez do campo. Então, elevar o IP de um produto que às vezes é 65 e levar ele para 67, né? Então, o desafio ele é muito além, né? Porque é aproveitar todo o know-how que foi feito e ainda viver a experiência de passar de um trabalho tradicional, de um produtor tradicional, que conta a história, mas eu sempre fiz assim, viver a transição para poder viver o futuro, lá na frente. Né? Então, a gente vive essa transição e trabalha... Né? Muito, muito, muito. Mas é maravilhoso. Eu ia te fazer uma pergunta, mas no meio você colocou uma coisa aí que já me chamou a atenção para o outro lado. A gente vai falar muito sobre equipes comerciais, a gente vai falar sobre o estilo, a estratégia de venda da GTEC. Mas você falou uma coisa aí, eu já vou começar por aí. Você falou de automação em 2016. A gente está falando de quase 10 anos. A gente está falando muito de automação, de IA agora. E, cara, olha que louco, né? Isso veio a grande público agora, mas, na verdade, quem se preparou, quem fez o dever de casa, já está vendo isso há muito tempo. Isso não só no campo, a gente está falando disso em qualquer empresa, né? Porque, afinal de contas, tecnologia, automação, IA, não é mais preferência só de uma ou outro segmento, né? Exatamente. E assim, o grande desafio, o que acontece? Toda a solução nossa é baseada em um problema, tanto que o grupo GTEC, né, ele é dividido em várias empresas. Então, a GTEC Serviços trabalha agricultura de precisão, a GTEC Soluções desenvolve inovação. Né? E existe tanta demanda para resolver problemas que a gente teve que separar um pedaço da empresa e criar uma spin-off, que está lá do Parque Tecnológico agora, num processo... Que legal. Né, que foi embrionário ali em 22, 23 e agora está começando a pegar grandes projetos, porque o mercado é muito carente no campo, porque ninguém mais quer trabalhar no braçal. Só que a gente tem que produzir. O Brasil, né, vai ser responsável até 2050 por 40% da produção de alimento do mundo. Né? E então a gente tem que achar uma forma de produzir, mas também vá muito mais qualidade de trabalho, né? Qualidade de vida, qualidade de trabalho para quem opera. Né? Então, é bem esse propósito. Muitas empresas elas vieram se preparando, mas tem algumas que estão sendo arrastadas por uma onda por não ter saída. Né? Então, é uma virada de chave que está assim, ó, 2016, a gente tinha que meio que vender a solução. Hoje, a gente tem que buscar formas de crescer para atender a demanda, porque a necessidade... Que já vem essa demanda o tempo inteiro. Ela está ditando. O que está ditando agora é por obrigação, não é mais, é por necessidade, não é mais porque você precisa desenvolver e pôr um produto no mercado. E eu acho que isso é muito bom, porque o mundo inteiro está nesse movimento, né? Com certeza. Bom, vamos entender um pouco, então, de quem a gente está falando que está ali na linha de frente de vendas. A GTEC tem um time comercial. E eu imagino a loucura que é viver o dia a dia desse público comercial, porque, cara, você está aqui vendendo uma coisa hoje e a gente não tem mais um ano para desenvolver a tecnologia e chegar a uma coisa nova. Toda semana tem uma novidade, né? Me fala um pouco desse público interno. Quem são os vendedores da GTEC? É um público especializado? Aliás, uma outra dúvida. Vender no campo, vender na cidade é a mesma coisa? Vender é tudo igual? Então, vamos dizer assim, é o princípio da venda, né? Que é você servir ao cliente, que eu acho que isso é o principal, né? O vendedor, o consultor de vendas, ele é um especialista de cliente, né? Então, nesse princípio, sim. Mas no resto, na operação, é totalmente diferente. É bem desafiador. É bem diferente. Vamos colocar assim, em termos de processo, para ficar mais claro.
Primeiro, a gente precisa, sim, de um time especializado. A gente tem tanto consultores de venda, como consultores de tecnologia agrícola. Porque você vai no campo e o cliente ele é muito criativo. Então, ele compra um implemento e ele faz uma série de modificações por si só. Então, a gente chega e tem que olhar para a máquina dele, como ele pensa. Então, esse consultor de tecnologia agrícola, ele é um vendedor, mas ele é um vendedor de solução. Então, ele tem que mapear essa máquina, ele tem que construir aquilo que o cliente quer de performance. Então, o nosso processo, né, o cliente ele precisa passar por uma jornada inteira, que vai desde entender a sua necessidade, entender o seu implemento e construir quais são os indicadores que ele busca. Porque, por exemplo, o Premoplan, ele é uma solução que, contando, aí a gente precisa considerar o produto, o software, a implantação, né, ali na implantação, a instalação, entrega técnica, treinamento, o acompanhamento, a sustentação do projeto. Então, a gente fala ali de uma solução de aproximadamente 100 mil, e ela se paga em aproximadamente 17 dias. Então, dentro desse processo, é muito rápido, é muito rápido. Então, o que acontece? O CTA ele vai ali mapeando tudo, entrega tudo isso para a área de sucesso do cliente, para a nossa área de Customer Success, e aí ela vai combinando isso junto com os consultores de venda. Nós trabalhamos hoje com um CRM muito estruturado, porque as soluções são muito complexas, então elas envolvem tanto a proposta comercial quanto a proposta técnica, e a proposta técnica, ela tem um escopo geral, mas ela precisa ser montada de acordo com o cliente, e ali é de acordo com a operação, a máquina, a marca do cliente, como ele quer performar esse equipamento, então quanto de insumo ele vai aplicar, qual a dosagem de muda que ele vai ter, é tudo muito específico. Né? Jéssica, então, é muita informação, é muita gente envolvida. A gente está falando de um time de quantas pessoas? A GTEC, ao todo, tem aproximadamente 160 colaboradores. Aí vamos falar CLTs, né? Aí o time comercial, ele deve estar em mais ou menos em torno de 30 pessoas. Então, é muito enxuto para o tanto de coisa que a gente faz. Mas com isso certeza, a gente falar isso. Não é um time grande, cara. Mas isso é graças à tecnologia, porque a automação... Nós trabalhamos dentro do CRM... num fluxo por todo o processo. Então, cai o lead, ele vai trabalhando em Kanban, dentro de cada área do Kanban, é preenchido informações do cliente para passar para o próximo estágio. Depois que ele encerra todo o Kanban de vendas, ele cai para o Kanban de implantação. E ele só encerra depois... O Kanban só encerra, na verdade, no sucesso do cliente, quando ele passa para a área de pós-venda. E não é um pós-venda ali que vai implantar, não, é o pós-venda, encerrou a implantação e agora a gente vai trabalhar com o cliente a venda de peças, assistência técnica, a manutenção, né, treinamentos futuros, atualização de máquina. A venda, na verdade, não acaba ali, vendi, acabou, né? É uma coisa que a gente, inclusive, sempre traz aqui, essa nutrição constante, esse relacionamento constante com o cliente que vai gerar novas vendas e é um vendedor que você tem ali em potencial também, porque cliente satisfeito vende também, né? Sim, e assim, a gente divide tudo muito bem. Então, a GTEC, ela participa de vários eventos que ela move, eventos, por exemplo, nós temos os eventos internos, a cada 15 dias tem treinamento, onde a gente traz o cliente ali para dentro para atualização tecnológica. Nós participamos, a semana passada eu estava na Datagro, tem o DOP, tem a AgriShow, que a gente expõe nós estamos lá já desde, acho que 2014, 2015, mas estava em parceira a partir de 2017, a gente começou com o stand pequeno, em 2018 a gente já foi para uma área maior, e hoje a gente ocupa sempre a mesma área, né? Então, que é o comecinho da área de agricultura de precisão. Então, ali não é um movimento de venda para nós, é uma área, é um momento de mostrar nossos lançamentos, quem são nossos parceiros, e a gente vem mudando muito de acordo com o mercado pede. Por exemplo, ano passado foi o primeiro ano que não tinha implemento no nosso stand, né? Esse ano nós vamos ter só miniaturas. Miniatura de transbordo, miniatura de plantadora, miniatura de tudo com a nossa tecnologia embarcada. Eu visitei o stand de vocês na Expo Preto e eu me lembro de um drone que eu vi lá. Cara, ele não cabia na minha sala. Eu fiquei impressionada com o tamanho daquilo. E esse ano vai ter lançamento na AgriShow. A gente vai estar lançando com a DJI o T50, que é maior ainda, carrega 50 litros, levanta nós duas. Cada uma se agarra num braço e ele leva.
Então é muito legal. E assim, o cliente ele está sedento. A maior parte das nossas vendas não são porque o nosso consultor está indo atrás, é porque a gente recebe chamados. E depois que o fabricante entrou, né, por exemplo, a AgriShow esse ano, você quer ver então isso no implemento? Olha, Premoplas, está vendo essa miniatura aqui? Você vai encontrar no cliente tal, no fabricante tal, fabricante tal, fabricante tal, e Ele vai lá cada ver, fabricante tem escuta esse cara dar um depoimento. Exato, e cada fabricante tem um consultor nosso lá para receber no fabricante, porque a gente está integrando um implemento que antes rodava mecanizado, né, para rodar automatizado, onde tudo que você faz é programar ele num computador de bordo, de acordo com seus parâmetros. Então, como eu falo, a venda ela é muito complexa, muito complexa. Eu tenho clientes que eu maturo 3 anos. Eu vou colocar o caso, nós temos o caso dos grandes grupos, né? Que nós começamos a homologação da solução em 2020, desenvolvimento, né, homologou 2020, e não dá para chegar lá e implantar tecnologia de uma vez. Você tem que implantar em cada unidade, ensinar a operar, e aí depois no próximo ano ele coloca em 30% da planta dele. Exato. No outro ano ele coloca em 100% e depois ele vai e automatiza os equipamentos que ficam como substitutos. Tive um problema, vou colocar aquele para rodar. Então é um movimento. Esse cliente, por exemplo, nós estamos falando de parte de irrigação, nesse a gente faz o controle remoto da operação. De centrais de controle, você liga, desliga o motor, acelera, desacelera, de qualquer lugar do mundo. Né? Então, esse movimento com esse cliente, a primeira venda foi em 2018. 2020, a gente implantou uma usina inteira. 2021, a gente implantou frentes em cada uma das unidades. E a gente está terminando de implantar a solução nele nesse ano, porque é muito complexa. E a gente está falando de anos de relacionamento com o cliente que você não pode perder. É o tempo inteiro ali em contato. E aí, quem cuida desse relacionamento com o cliente? Como é que acontece essa nutrição desse relacionamento? São várias frentes. Então, hoje, por exemplo, nós temos o time comercial, então vai ter ali desenvolvimento de mercado, vai ter o time de consultores de vendas, o time de CTAs, o time de implantação, o Customer Success envolvendo tudo, o back-office interno, e aí isso do time comercial. Só que isso expande para outras áreas, por exemplo, a área de pós-venda da manutenção. Então, ele vai abrindo um leque e a empresa inteira se relaciona com o cliente, inteira. Por quê? Cada hora é uma demanda diferente. Por exemplo, o nosso time de SAT, que é o suporte e atendimento técnico, nós temos um espalhado em cada local do Brasil. Por quê? Porque como o agro não para, nós temos um processo chamado Green Parts, que é o cliente ele não tem tempo de um pedido de compra, porque o processo é muito longo, né? O cliente vai abrir um pedido de compra, ele tem que subir uma alçada, que depois vai para uma aprovação, e depois vai para outra, e se foram 17 dias, e o plantio ocorre em 90, onde efetivamente você consegue plantar 70% dele. Isso na cana, porque chove muito, tem várias paradas. Então, o que a gente tem? Cada técnico tem o seu kit Green Parts, que são peças da GTEC que a gente empresta para o cliente até que ele resolva os problemas burocráticos dele para a máquina não parar. Então, eu falo que isso é muito do sucesso. Isso é muito da venda. Ele não é um cliente, ele é um parceiro, cara. Ele é um parceiro. Até porque a gente fala muito na questão de propósito. Então, o nosso propósito é transformar a agricultura com a tecnologia. Então, isso está acima de qualquer coisa. Isso precisa ficar acima, inclusive, do lucro. E aí você tem que ajustar tudo isso, porque eu não ganho em fazer o Green Parts. Eu não recebo nada por um empréstimo. E, às vezes, a minha peça, ela volta em condições de não uso, né? E aí, e como é que você faz? Esse é o compromisso que você tem com quem acredita na solução que você desenvolve, né? E isso vai nutrindo o cliente. Isso é uma ferramenta para o vendedor, porque são os diferenciais. Porque preço, hoje, né? A gente não discute mais quem tem o melhor produto ou quem tem o melhor preço. A gente entrega. Hoje a gente discute quem dá o melhor atendimento, quem tem a melhor velocidade, né? Quem se dispõe a olhar para o cliente dentro da sua especificidade como único. Tem projetos que começaram na GTEC para atender um cliente e depois se tornaram soluções de prateleira. É o ouvir. E muito assim, o nosso CEO, né? Nosso CEO fundador, ele é um vendedor nato. Ele teve as ideias dos produtos, né? Justamente
pelos problemas que os clientes traziam. Então, é um vendedor, né, nato que criou uma empresa de tecnologia. Mas porque ele parou para ouvir. Ele Esse- entendeu o que o mercado realmente queria. Ele não precisou ir lá bater na porta, insistir, inventar. Não, cara, era real. Ele tinha a percepção do outro lado. Exatamente. E assim, o que tem acontecido conosco, né? Antes nós tínhamos muita demanda e a nossa taxa de conversão era menor. O que começou a acontecer? A gente começou a focar, porque hoje, né, agora nós estamos no processo de construir uma estrutura própria. Nós temos o desafio que é conseguir compatibilizar as implantações, porque aí a gente semeou, pulverizou. A gente está em 80%, tem projetos em 80% das usinas do Brasil. Então, é muita coisa. E aí a gente semeou em grandes grupos. E agora, para compatibilizar todas essas sementes que germinaram? Então, é o desafio. Aí você vê aquela briga, né, que sempre existe de vendedor com o time interno. Mas eu prometi. Eu ia chegar, ia deixar isso lá para o final, para a gente não falar disso agora, mas você quer entrar nesse âmbito agora, tudo bem, estou pronta. Assim, é sensacional, porque você vê ele fala assim, mas é meu cliente. Não, você tem que entregar. Então você percebe que o compromisso, ele está ali. Ele está ali feito e está sendo honrado, né? Como propósito da empresa. Ele está comprado com aquele cliente, ele tem que entregar. Porque ele sabe que o cara tem um compromisso do outro lado também, cara, que legal. Me fala uma coisa, como é que é a gestão disso tudo? Você comentou do CRM. Qual que é o CRM que vocês usam? Quais outras ferramentas? Você falou CRM, Kanban, o que mais está por trás disso? Quem está olhando? Quem está cuidando disso? Nossa, é gigantesco. Assim, olha só o movimento, como o comercial é importante. Ele começou com Plumes. Plumes é o nosso CRM, justamente porque ele permite que você crie muita coisa. Ele foi voltado para CRM, mas ele começou a trazer construção de processos. Então ele tomou conta da empresa inteira. Hoje, as nossas execuções de contrato, depois que a gente finaliza o processo, porque a GTEC tem a área de agricultura de precisão também. Então, encerrou aquele contrato, ele vira demanda para os nossos agrônomos prestarem o serviço. E só encerra o processo depois que o contrato cai para renovação e volta para o consultor de vendas. Mas o consultor de vendas está sempre ali atendendo. Poxa, e você está sendo bem atendido? Como que está sendo o processo? Né? Então, ele não para. E aí, o que aconteceu? Esse movimento, essa construção com Plumes foi tão forte que a Sankhya, né, que é um ERP, adquiriu o Plumes. E a gente acabou fechando com a Sankhya por causa da integração, por poder construir essa empresa mais flexível. A gente até está num desafio, né, da ISO, e aí nós vamos fazer lá, vamos analisar as exclusões. A GTEC não tem uma exclusão, ela tem todas as exigências da ISO. Então, o nível de interação entre o comercial, né, e todas as áreas, porque eu digo que o comercial, ele é o coração, porque ele bombeia o sangue para a empresa, né? Então, esse movimento, ele parte dali do Plumes, ele parte do CRM e ele percorre toda a empresa. E assim, é muito sistema. Eu não consigo nem contar quantos são. E agora a gente está, esse ano é um ano de implantação, então está no desafio ali de mover essa integração. Mas assim, hoje, flows, né, que nós temos dentro do Plumes, acredito que nós devemos ter mais de 40 flows para poder trabalhar todo o processo, porque entrou uma manutenção, ela começa com uma venda, o serviço de manutenção, ele cai no funil de manutenção, aí ele cai, sabe, ele vai cascateando, passando automaticamente. É por isso que é enxuto. Por quê? Porque o sistema trabalha muito bem, a automação trabalha bem, a tecnologia trabalha bem, os processos, eles não estão no papel, eles estão nos sistemas que fazem esse controle. Você falou uma coisa em algum momento do nosso bate-papo, poxa, a tecnologia, ela acelera, ela facilita, ela resolve a vida. Teve algum momento, porque a tecnologia ela está presente em absolutamente tudo na GTEC, né? Ela está presente interna, ela está presente na vida do cliente, ela está presente no comercial. Teve algum momento de resistência com essa tecnologia, tanto interna quanto externa? Como que vocês viveram isso? Porque eu entendo que vocês meio que nasceram com a tecnologia, mas vocês estão buscando tecnologia o tempo todo, né? Tem resistência o tempo inteiro. Por quê? Porque as pessoas... Mas acredito que não vai morrer.
Porque nós somos resistentes naturalmente à mudança. O nosso instinto é buscar segurança. E segurança é o quê? Você está fazendo algo, você quer que aquilo continue. Então, a tecnologia vem e de certa forma, ela traz o caos, né? É isso aí. Porque antes de organizar a casa, ela tem que desorganizar o negócio para a coisa andar, né? Então, sempre tem. Agora, na mudança do ERP, então, tá desafiadora. E ainda tem muita discussão, porque nós temos tanto o tradicional quanto o ágil. Nós temos as metodologias aí de fabricação da automotiva, na área de desenvolvimento de produto, até por uma questão de conformidade, e nós temos as metodologias ágeis no desenvolvimento da solução. Então, você imagina o tradicional e o ágil, olha, conflitando na escolha dos sistemas, né? Eu ia perguntar, você dorme à noite? Porque, cara, que doideira. Mas você aprende a conviver com isso. E você passa a ser apaixonado pela mudança. Então, na própria resistência, você olha para trás e fala assim, nossa, olha aquela vitória. Nossa, olha aquela vitória. Ai, foi difícil, mas olha como tá bom hoje. Toda vez que a gente tem esse movimento de resistência, eu sempre questiono. Eu questiono a equipe, eu falo assim, gente, vamos fazer o seguinte, né? Vamos olhar, ano passado, nessa mesma data, como estava? E a equipe é maravilhosa. Eu falo, a coisa que eu sou mais grata na GTEC é ao time, porque o nível de entrega é muito grande. Você tem uma ideia? Eu tenho um consultor de vendas que também é CTA. Ele é polivalente. E esses dias aconteceu um episódio, olha só, para você ver o nível de entrega que a gente precisa ter com o cliente. Nós estávamos com um problema. O Luiz, né? É o nome dele. Vou citar o nome aqui. O Luiz, ele recebeu o problema. Merece, ele já sabia que merece. Ele sabia que o problema não era nosso. O problema era do dimensionamento do trator, né? Que não tinha fluxo suficiente para rodar toda a operação. Foi lá, levou o nosso equipamento, nosso HMG, mediu o fluxo, fez tudo e ajudou o cliente na elaboração de um laudo para provar para o fabricante do trator que ele estava com problema e precisava da garantia do trator que não tinha conexão alguma, responsabilidade alguma conosco. Então, responsabilidade com o cliente, ela vai além do nosso produto. É o propósito de novo. Você vê que tudo passa, quando você fala lá de transformar a agricultura com tecnologia, não importa qual é a tecnologia, eu tenho um propósito aqui. Se é minha ou não, eu vou resolver. Exato. Então, é isso que eu falo que é entrega, né? Então, eles defendem, assim, eu vejo muita ali a discussão, né? O comercial, a gente fala que vai lançar um produto, de repente ele fala assim, ó, eu vendi. Ele tá, mas você vendeu a sua mãe para entregar a minha? É assim? Porque o produto não está pronto! Né? Então, é desafiador lidar, porque eu vejo o comercial como um time, de certa forma, até ansioso, porque eles querem, e tem que ser assim, você tem que ter muita gana, você tem que ter muita vontade. Aliás, essa pode ser uma primeira dica para quem está ouvindo, né? Se o teu time comercial não é ansioso, se ele não está te cobrando, se ele não está te puxando, dá uma olhadinha aí que tem alguma coisa errada, né? Perfeito, exatamente. O comercial ele tem que ser assim mesmo, porque é um equilíbrio. E o equilíbrio não é ser todo mundo igual, entendeu? É ter aquele cara que puxa, que é forte, aí você tem aquele cara que é de método, que quer seguir o processo. Então, eles vão trazendo a razão e o equilíbrio para o negócio, mas não porque ele é contínuo, mas é porque ele tem esse movimento que puxa muito mais aqui, e esse outro que vem trazendo a conformidade, que vem ajustando tudo. Falo que na verdade, lá dentro da GTEC, todo mundo é vendedor. Todo mundo é vendedor. Aliás, isso dá um corte bom, hein? Vou pedir para você falar um pouco sobre isso. A gente fala muito do time comercial, mas na verdade você tem que preparar a empresa inteira para vender, porque eu não vou entrar no seu serviço, enfim, mas independente do que você vende, qualquer colaborador pode ser abordado numa fila, num evento de família. Você vai explicar o que você está falando e outro que escuta tal. Como é que você prepara o restante do time? Como é que me fala um pouco da comunicação interna aí, da parte educacional. Eu sei que a GTEC tem uma universidade que é aberta para o público em geral. E como é que funciona a educação do público interno? Bom, eu acho que tudo é cultura. Tudo é cultura. Se você tem uma cultura forte, a comunicação flui. Se todo mundo sabe a direção para onde vai, você não precisa ter receio de nada no processo. E assim, as pessoas que fazem parte do time, elas fazem
tanto a venda da empresa, né, como elas vendem seus próprios setores. Né? O estoque está vendendo ali um produto, uma solução que a produção vai levar. Né? Então, todos nós temos que ser vendedores de nós mesmos e vendedores daquilo que a gente acredita, porque é assim que a gente muda o mundo. E o mundo, ele está no movimento de mudança, sempre esteve, mas agora eu vejo que é uma mudança muito mais saudável, porque todo mundo pensa em estar melhor, né? Estar mais integrado à natureza, estar mais integrado à comunidade. Você vê muitas empresas... Então, a gente tem que vender o nosso propósito, e é porque a gente acredita. Então, quando você tem um time que acredita muito no propósito do negócio, ele se sente dono do negócio e automaticamente se torna um vendedor. Então, eu acho que começa principalmente pela cultura, no momento que você contrata o colaborador, que você faz a integração, que você vende a empresa para ele. Aí ele compra a ideia. E a partir dali começa esse movimento. Por quê? Porque aí você não precisa falar assim, olha, eu estou fazendo um treinamento. Hoje, o desafio do nosso RH é receber a solicitação da quantidade de demandas que o pessoal tem por conhecimento da empresa. E isso é maravilhoso. É maravilhoso. É muito, muito legal. Eu vou aproveitar a tua experiência agora com a Ciesp, porque a gente está falando de uma empresa que nasceu já respirando tecnologia e vive isso o tempo inteiro, já tem uma cultura muito consolidada. Agora, pense em quem está ouvindo a gente, que ainda não está nesse momento, que está aqui desbravando a tecnologia, está entendendo o que é IA, como a automação vai facilitar a vida dela. Tem solução para esse cara que está começando também? Por onde que eu começo? Eu imagino muita gente arrancando o cabelo, eu converso com muita gente falando assim, não, o robô não vai conseguir falar com o meu cliente, não, eu não... O que você tem para falar para esse cara para fazer ele dormir melhor essa noite, para a empreendedora, o empresário, o gestor que está ouvindo a gente entender que, calma, tem solução para todo mundo, para quem está começando, para quem está no meio, para quem está no auge. Bom, a gente tem perfis e perfis, né? Então, para o perfil mais tradicional, mais conservador, começa devagar, começa olhando para os seus problemas internos. Qual que é a sua principal dor? Aí você ataca ela com tecnologia, porque a resistência vai ser menor, porque todo mundo está sentindo aquela dor. E não implanta tudo de uma vez, começa com processos gradativos e contratando consultorias especializadas. O Senai faz um trabalho maravilhoso com a Ciesp. Eles têm vários programas de inovação que vão ali de criar cultura inovadora, para implantar processos. Existe uma rede de fomento financeira gigantesca no Brasil hoje. Falo pela nossa própria experiência. Nós recebemos prêmio da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial em dinheiro. E qual foi a contrapartida? Abrir a experiência da GTEC para que os Ministérios da Agricultura e Ciência e Inovação saibam como a empresa adquire sucesso através da inovação e criem programas novos. Nós recebemos recurso da FINEP, foram 3.000 projetos inscritos e uma parte deles contemplados. Nós recebemos mais de R$1 milhão para continuar desenvolvendo uma solução. Né? Que incrível, que demais, então, que demais. Tem tudo, está tudo disponível. Tem dinheiro. Isso requer tempo de mercado. Eu não preciso ter uma empresa com 15, 20 anos de mercado. Eu preciso ter uma empresa que está disposta a investir em inovação, em olhar para a inovação. Exatamente. A única coisa que a gente precisa para começar, você não precisa nem de CNPJ. Nem de CNPJ. Você tá brincando? Não precisa. Você tem linhas e recursos que você acessa, por exemplo, o programa Centelha da FINEP, que você acessa o recurso para você começar. Tem programa no Partec de incubação, que você tem um cowork, toda uma estrutura, e você não paga nada. Então, assim, o Brasil está num movimento fantástico. Se me permite, eu vou compartilhar uma experiência. Nós começamos com drone em 2018. Nessa época não havia CBO, então não havia Código Brasileiro de Ocupação para você registrar um piloto de drone. Nós tínhamos que registrar ele como piloto de avião.
E o que o Ministério fez? Ele entendeu tudo isso. Ele convocou as empresas, convocou os empresários, discutiu tudo isso, e a partir de 2021 a gente tinha um CBO. Até esse processo todo acontecer, porque quanto maior o negócio, mais moroso ele fica. E aí você fala de um governo, né, que precisa caber um país inteiro na sua legislação, é claro que ele vai tomar um processo. Então, se você vê 4 anos, 2018 a 2021 é muito, mas não é tanto assim, né? Até lá, a gente tinha que registrar como piloto de drone e pedir a liberação da ANAC falando que era uma aeronave não tripulada. Tem muita atividade que eu faço e produto que eu vendo que não tem NCM, que não tem uma nomenclatura para você definir o que aquilo é. E a gente precisa trabalhar uma generalista e fazer a defesa disso depois. Mas não para de sair atividade, não para de sair. Então, existe um movimento muito grande que está em todas as esferas. Começa lá pelo governo, desce pelas corporações maiores e vai tomando escala. E existe um outro movimento dos pequenos subindo. Então, a gente vai encontrar tudo ali no meio. Eu ia te perguntar como começar a olhar para a inovação, aproveitando a tua experiência como diretora de inovação, porque eu imagino que você tem uma equipe olhando para isso, você tem um time olhando para as oportunidades, para as necessidades que o próprio time comercial traz e pensando em inovação nesse sentido. Mas quando eu estou começando, o cara que está escutando a gente agora está com a cabeça fervendo, pensando como que ele vai começar e que vai sair daqui já pesquisando esses programas de inovação que você comentou. Como é que... Porque a gente tende a pensar que inovação é uma coisa de outro mundo, que você tem que reinventar a roda. E às vezes é uma coisa muito simples. É o que você falou do fundador da AGTEC. Às vezes é só ouvir. Às vezes é uma coisa simples, não é uma tecnologia de outro mundo. Você não tem que inventar um robô. Inovação não é um robô, certo? Certo. E assim, é tudo muito simples do ponto de vista... Olha só. Temos um participante aqui. Temos um participante. Está ouvindo isso e não está assistindo, nós temos aqui um participante mirim, que já está aqui, ó, de ouvido no futuro já. Vamos lá. Olha Olá, aí. É isso, né? Daqui a pouquinho tá isso bom. É real, isso, gente, é um empreendedor real. Deixa eu explicar aqui. A gente começou falando, vou explicar para quem não está vendo, só está ouvindo. A gente começou falando que a gente está retomando o nosso bate-papo no mês de março, e por que não começar com uma mulher? Isso é a vida de uma mulher empreendedora, mistura tudo, né? Não tem jeito. Você está aqui falando de negócio, aproveita para cuidar da criança e resolve mais uma coisa aqui, fala de inovação, tá tudo certo, é isso aí. Isso aí, olha, ele é cravadinho. Eu falei, olha, eu tinha combinado com ele, é das 7 às 8, ok? Deu 8 horas, ele veio aqui, ó, ele mostrou o relógio. Isso outro detalhe, tá, gente? A gente está gravando hoje, a gente está aqui na primeira quinzena de março, são 8 horas da noite. Então, só para mostrar mais um pedacinho da rotina de uma empreendedora no Brasil. Olha lá, ele está mostrando o relógio para mostrar que a gente está... Como que é seu nome? O Theo, ele tá todo fone aqui. Aí, ó, ele me deu mais um tempo. Obrigada. Não vamos atrasar o jantar dele, por favor. Não, e é desafiador, né? A gente precisa ser multitarefas, mas o Theo, é o nome dele, ele já está na tecnologia, ele começou a fazer robótica ano passado. Olha só. Né? Então, isso vai ao encontro do que a gente estava falando, como começar, né? Vamos lembrar que a galera que está entrando no mercado agora, a gente já começou muito antes da gente, tá? Eles são muito mais jovens, já começaram muito antes. E quem está entrando agora, começa por onde? Como é que eu olho para a inovação sem medo, né? Sem achar que eu estou tendo que pensar numa coisa de outro mundo. Eu acho que a primeira coisa é a desmistificação. A gente acha que é algo muito difícil e não é. Então, a primeira coisa eu acho que abre a mente é o ver como é de verdade. A melhor experiência que você tem é fazer uma visita técnica, é você ir e olhar quem faz. Por quê? Porque você fala assim, nossa, mas é isso que é inovação? Entendeu? Então, primeira dica é criar uma rede de relacionamento, começar a consumir esse conteúdo, porque é uma chave que vira, né? A gente, para quem não conhece, começar com algo muito inovador, a não ser que a pessoa seja uma visionária. Não é um visionário, ela pensa fora da caixa, gosta de tomar risco. Se não, faz o processo de formiguinha, começa a tomar conhecimento, se ligar a pessoas que falam sobre isso, fazer visitas de parceiros. Às vezes o teu fornecedor é super desenvolvido tecnologicamente e ele está aberto para isso, né? Comece com processos, você pode começar com transformação. Poxa, você tem um colaborador dentro do teu negócio
que ele pensa diferente. Dá ouvidos, né? A gente tem inúmeras experiências em livros que uma ideia inovadora às vezes surgiu a partir da profissional ali que está ali, ó, servindo o cafezinho. E que está aqui ouvindo experiências que você não tem, que está olhando para o cliente com um olhar que você não tem. Exatamente. Então, primeiro, perder o medo. Para a gente perder o medo, a gente precisa conhecer primeiro. Então, consumir conteúdo de onde? Procura o teu segmento. Redes de apoio, associação, a Ciesp, por exemplo. São José do Rio Preto tem muito, gente. Nós temos a CIRP, que tem uma veia tecnológica também. Nós temos a APET, que faz um trabalho maravilhoso, maravilhoso. Nós temos a Ciesp. A CIRP, Associação Comercial, a APET, Associação de Profissionais de Tecnologia, Fiesp, você ia comentar? Isso, aí a Ciesp, que faz parte da rede Fiesp, né, da Federação das Indústrias, que está aqui com 102 municípios no Noroeste Paulista, então tem toda essa rede. Dentro da Ciesp, se você é indústria ou está começando a indústria, você tem segmentos ali, ó, apoio do Senai, de todo o Sistema S. E o Sistema S, ele faz um trabalho desde ali do CPF. Né? Você começa no Sebrae e fala, eu não sei por onde começar. Você vai no Sebrae, eles te apoiam no desenvolvimento de um plano de negócio. E a maior parte, gente, do que você tem ali é gratuito. Existe muito recurso de fomento para você começar. A gente já falou de associação comercial, associação de profissionais de tecnologia, Sebrae, Ciesp, enfim, né, todos os S's que nós já conhecemos. Eu estou numa cidade pequenininha, não tenho acesso a nada disso. Poxa vida, a gente está na frente do computador, né? Dá para navegar aqui, dá com pau. Alguma indicação de site, de podcast, enfim, para começar? Com certeza. Nós temos muitas plataformas de educação aberta, né, pelo Brasil. Primeiro que a rede Sebrae, ela já disponibiliza um monte de curso gratuito para você fazer online, né? Então, eu acho que o bom começo é pelo Sistema S, porque quando você começa com ele, cada passo que você dá, ele te conta um ponto para você fazer uma captação depois, ou ter algum programa de assistência. Mas nós temos muitas plataformas, tem a Eduz, né? Então, o que é importante é você ter o plano de negócio para começar. E não precisa começar com um plano de negócio, começa com o Canvas. Faz o Canvas escreve... Detalha, começa ali. A partir do Canvas, conseguiu fechar ele, aí você começa um plano de negócio. Estou numa cidade pequena, internet tem tudo disponível hoje. Aí podcasts, cada área vai ter uma área, vai ser específico, então depende muito do segmento que você vai estar. Mas eu acho que de forma geral, estou tentando lembrar, tem uma plataforma que o pessoal usa lá na empresa. Nós temos um programa de bolsa de estudos, porque nós ensinamos as nossas soluções, mas para criar as nossas soluções, a gente precisa que eles se capacitem, né? Então, por exemplo, meu colaborador, ele faz N cursos fora, até mesmo para poder codar, para poder aprender. E eu não consigo lembrar da plataforma. Então, se depois, sabe, eu mando para você não tem problema. Se você lembrar, você me manda, a gente coloca aqui na descrição do vídeo. Não tem problema. Você está aí assistindo no futuro, corre lá que vai estar lá o nome da ferramenta. Não tem problema. Perfeito. Mas aí, falando ainda de começos, existe... eu acho que existe pessoas que elas buscam um caminho e existem aquelas que criam o caminho, né? Os visionários. E esse final de semana eu fiz uma imersão muito legal da Escola da Integridade. Então, ele é um movimento para criar empresas humanizadas, é um movimento de conscientização. E ele falou uma coisa que mexeu muito comigo. Falou assim, se você está andando uma trilha já formada, saiba que você está no lugar errado, porque cada pessoa tem um novo caminho a ser construído. E isso mexeu muito comigo, porque a gente pode consumir dos outros o aprendizado, sim, mas as trilhas, elas são individuais. E eu vejo muito isso no movimento dos drones, porque está quebrando muito empresa, né? A gente começou em 2018, foi uma das primeiras empresas, nós somos a segunda empresa com escola de piloto de drone no Brasil, então é muito desafiador,
porque é um negócio que demanda muito dinheiro, então muitas pessoas elas entram com a esperança de que vai dar certo, e não é um mercado fácil, porque além de você vender a solução, a entrega dele, você não tem a assistência e informação. A principal empresa que fabrica drones no mundo é a DJI, eles têm mais de 3 mil patentes, né? 3 mil? 3 mil patentes. E pra você ter uma ideia, o mercado brasileiro faz aplicação de agente biológico. Ali na cana a gente tem os mais aplicados é o Cotésia, Tricograma e Telenomos. E a DJI, que é a maior fabricante de drones do mundo, com o maior número de patentes, não tem dispenser para biológico, que é só do mercado brasileiro. Então a gente tem que entender também se o nosso movimento ele é um movimento que a gente busca mais estabilidade. Poxa, a rede de franquia, hoje você tem franquia para tudo. Absolutamente tudo. Então, olha, tenho veia empreendedora, mas eu tenho uma necessidade de estabilidade. Então você pode procurar um caminho que vai ser só seu, mas que tenha uma jornada construída para você seguir. Agora, se você é visionário, é sangue nos olhos, né? É construir primeiro, começa pela sua missão. E a missão é aquilo que te move, que faz com que você falou assim, você perde o sono? Eu perco sim, mas eu não tenho perdido o sono pela preocupação. Eu tenho perdido... Você perde porque a mente não para, porque as ideias surgem e a vontade de fazer está o tempo inteiro. Então, se você sentiu isso, agarra. Porque você vai achar, eu acredito muito na força de Deus e do universo, então quando você realmente acredita nisso, e você sente no seu coração, ele vai te entregar. E tem mais uma coisa muito bacana, uma mensagem que foi trazida nessa imersão, era sobre uma tribo, né, e o pajé, ele estava lá e ele queria regularizar, né, porque divisão de terras e tal, e eles perguntaram para o pajé, eu falei assim, sim, mas como você pretende fazer, né, dele, como branco, né, vou fazer com dinheiro. Daí o pessoal perguntou, tá, mas vocês não têm como fabricar dinheiro, de onde o dinheiro vai vir? Ele falou, da onde o dinheiro estiver. Olha a sabedoria, de onde o dinheiro estiver. Então, se você sabe o que você quiser, o que você quer, você constrói tudo isso passo a passo e vai acreditando em tudo isso, vai documentando. E assim, se é uma pessoa que coisas também assim, um conselho, né? Se você não tem recursos financeiros e você trabalha hoje para uma empresa, faça o teu melhor nela e aí no teu tempo que você tem extra, você começa a construir. Porque eu também presenciei, né, antes de AGTEC, fui Sebrae, né, seletista do Sebrae, concursada do Sebrae, trabalhei na faculdade, então eu vi muito negócio, né, que a pessoa ainda ela não estava madura para empreender, não estava segura de empreender, e ela largava absolutamente algo que era estável e acabava a pressão do negócio acabava impactando o nascimento do negócio e a prosperidade do negócio. Então a gente tem que estar muito seguro que aquilo é o caminho certo. Não pronto necessariamente, porque a gente nunca vai estar pronto, né? Mas a gente tem que estar seguro daquilo. Então, automaticamente, como diz o índio, vai vir de onde estiver. A gente fala muito sobre empreender, que empreender é um salto de fé, mas é um salto de fé que tem que ser feito com segurança. É isso que eu acho que esse ponto que você trouxe é incrível. É você estar maduro, é você se preparar para aquilo de fato, né? Falando de preparo, eu vou pegar o gancho. Você comentou nos últimos minutos aí sobre cara, tem tanto conteúdo que a gente não tem traduzido, a gente tem tanta coisa que né, a dificuldade da comunicação. Em vários momentos diferentes do nosso bate-papo, você fala sobre ouvir o cliente, entender a necessidade dele, mas também vocês criaram muitas necessidades também ouvindo esse cliente, né? Como é que vocês se comunicam com esse cliente hoje? Quais são as ferramentas de comunicação? É lógico que o relacionamento é muito forte, o teu time comercial, a gente não precisa nem voltar nisso, porque é incrível o trabalho comercial que vocês fazem, mas como é que vocês chegam até esse cara em outros canais? Eu vi que vocês lançaram na AgriShow 2 mascotes, o Cid e a Rihanna, eu adorei os nomes. Cara, é um mascote.
às vezes, quando a gente vai falar disso, parece que é até meio infantil. Não, é uma baita de uma ferramenta de relacionamento. Então, partindo aí do CID da Rihanna, eu queria entender um pouco também as ferramentas de relacionamento que vocês têm. Perfeito. E muito legal essa sua pergunta, porque o Cid e a Rihanna traduzem praticamente todas as nossas ferramentas. Quando nós fomos criar um representante para a GTEC, a gente chegou numa dificuldade, porque todo mundo trabalha com um mascote, né? É. E aí a gente falou assim, tá, mas a GTEC, ela tem um lado humano, o lado agrônomo, e ela tem um lado tech. Então o CID, né, ele veio como CID, mas na verdade, ali pela sonoridade, mas pela grafia, mas a ideia é CID de semente, né, no som. Então o som se pronuncia como CID de semente, mas se escreve CID. Ele é a comunicação do cliente, ele é a nossa posição. Então, tudo aquilo que é humano parte dele. Como assim? Quando a gente atende o cliente numa agri-show, quando a gente atende num evento, quando a gente faz um dia de campo, quando a gente faz uma visita direcionada, quando a gente vai para um evento junto com o fabricante para demonstrar a tecnologia, é o CID que vai. Quando nós recebemos isso por um meio tecnológico, como, por exemplo, o site, a nossa plataforma, o WhatsApp, ou até mesmo o nosso serviço de mensageria que informa para o cliente via WhatsApp o que está acontecendo com o equipamento dele em campo, é a Rihanna que fala. Então, a gente tem o lado humano se comunicando e o lado máquina. Né? A Rihanna, ela tem um significado também, o nome, né? Como que é? É robô de inteligência artificial para negócios agrícolas. Não é a cantora. Não é a cantora. Gente, eu achei demais. Eu gostei muito do Cid, mas a Rihanna ganhou meu coração. É demais. Então, a comunicação, o que a gente busca fazer? Claro, é centralizar a comunicação, senão ela se perde. Mas nós buscamos facilitar e abrir as portas da comunicação por onde o cliente precisa. Né? Até mesmo por uma questão de organização. Então, assim, o cliente entrou em contato pelo WhatsApp, ele entrou em contato por e-mail, ele entrou em contato pelo Telegram, ele entrou em contato. Tudo vai e começa no funil do CRM. A primeira coisa que deve ser feita é o cadastro. Né? A OEM, vendemos aí equipamentos para a fábrica, nosso time foi lá, montou na linha de produção da fábrica, vai fazer a entrega técnica. No momento que o fabricante fatura o equipamento, ele nos informa quem que é o cliente para a gente entrar em contato e realizar o treinamento e entrega técnica. Então, o que é o mais importante de tudo? É ter o seu processo. Porque aí o cliente pode ter a liberdade de se comunicar, porque cada um... a gente está lidando um momento de transição, né? A gente está trabalhando ali. Esses dias até eu vi um meme que estava assim, né? Como que... aí eles colocaram a geração, né? 90 anterior e a 95 para frente, né? Eu falo assim, como que você liga? Daí ia lá, né? A geração anterior, né? A nossa geração assim, ó, rodando, né? E aí a geração nova fazendo assim, né? Então, eu vi isso. Gente... como é que você tira foto? A gente está aqui, eles estão aqui. É bem isso. Então, a gente tem que entender que, além dessa geração, né, que está no mercado de trabalho já ali com mais de 10 anos, ela tem já, por ela, várias formas de se comunicar. Mas essa geração nova que está entrando, ela está criando novas formas de comunicação. Então, a gente tem que ouvir isso também. A gente tem que se comunicar na linguagem. E, assim, comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. É o que o outro escuta. Então... é essencial que a comunicação ocorre por todos os meios, mas ela sempre afunila para aquela linha em que ela precisa para seguir o fluxo do processo e o sucesso do cliente ser garantido. Maravilha. Nossa, olha, Jéssica, eu tenho tanta coisa ainda para te perguntar, eu prolongaria esse papo aqui por muito tempo, mas eu não vou sacanear o Theo, não vou atrasar o jantar dele. Eu queria, assim, eu acho que eu anotei muita coisa, mas eu acho que se eu pudesse resumir esse bate-papo aqui, eu acho que eu diria que é processo, tecnologia, processo e pessoas, porque uma coisa, na verdade, é um tripé que volta, né? Porque eu estou falando de tecnologia para melhorar o processo, que vai impactar na vida das pessoas, que vão usar a tecnologia e a coisa não para, né? É uma roda, na verdade.
Exatamente. E é isso aí, a gente lança um produto e ele tem atualizações. O Premoplan, por exemplo, que é um produto consolidado no mercado. Hoje, 80% de toda a plantadora do mercado de plantio mecanizado está com a nossa automação. Então, é um market share muito grande. Mas e aí? Ele parou? Não, esse ano nós lançamos a ConnectCam, que é para você poder mandar informação para a sua plataforma, porque é o jeito que você se comunica. Ah, mas a GTEC você tem a sua plataforma. Mas e como é que você quer receber esses dados? Como você quer interpretá-los? Então tá lá ela para poder te servir. Lançamos agitação de líquido, então a gente não para de lançar a solução. E quem traz a demanda, muitas vezes, é o nosso vendedor, porque ele fala, olha, meu cliente, se tivesse tal coisa, ele usaria. Então, temos que manter tudo aberto. Tecnologia não pode parar. E assim, quem entrou e decidiu e optou pela tecnologia, tem uma boa notícia. Você vai chegar ao sucesso, mas tem uma má notícia, você não pode parar de estudar, não. Porque ela está atualizando todo dia. Então, hoje, empresas que não entrarem na tecnologia provavelmente estarão fadadas, né, ao encerramento, ao fechamento das suas portas. Mas para aqueles que já abraçaram a causa, tem que continuar aí com muita força, porque não vai parar. É a única certeza que a gente tem nesse momento, não vai parar. Exatamente. Jéssica, infelizmente a gente tem que parar, porque de verdade eu continuaria aqui ainda batendo papo com você muito tempo. A gente vai marcar esse café presencial para a gente conversar sem pressa, com certeza. Muito obrigada mais uma vez. Queria deixar com você as palavras finais. O que vem por aí, o que esperar do futuro, enfim, faça suas considerações finais. Bom, o que a gente pode esperar do futuro? Primeiro, todo esse movimento de tecnologia, mas todo esse movimento de consciência. Então, a gente precisa ter consciência sobre os nossos passos e aproveitar a tecnologia para a gente diminuir o nosso impacto, melhorar a nossa performance e aproveitar melhor os recursos naturais, né? E nesse movimento, o que vai acontecer? Então, mecanização, automação, tecnologia 4.0 como um todo, e aí a gente vem a 5.0, onde vai estar tudo conectado. Então, que nós todos saibamos tomar boas decisões, fazer boas escolhas na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, porque com a tecnologia a velocidade é muito maior, está tudo exponencializando, então as decisões feitas hoje vão impactar muito mais, porque o tempo de maturação é cada vez menor. Então, que todos nós tenhamos a consciência para construir, de fato, o futuro que a gente deseja viver. Excelente. Jéssica, mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente. Foi um prazer conversar com você, como sempre. Aliás, brigadão mesmo, viu? Espero que a gente volte aqui para mais bate-papos como esse. Obrigada. Eu que agradeço. Foi maravilhoso. E olha, você que está assistindo a gente, teremos outras conversas aqui, mais bate-papo, mais gente incrível aqui para outras conversas, para te ajudar a vender mais e vender melhor. Acompanhe esse programa no YouTube, em breve em outras plataformas também, e a gente se vê na próxima. Até!